curso de avaliação imobiliária da Escola Técnica REMA, à distância, tem uma estrutura curricular bastante arrojada, muito peculiar. E o meu objetivo hoje é apresentar para vocês a estrutura do curso, apresentar o curso como um todo, para que facilite a condução de vocês no período de estudo. Então observem comigo que é um curso voltado para os corretores de imóveis que têm interesse em inscrever-se no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. É o objetivo de todo mundo que faz esse curso. E no final do curso vai conseguir se inscrever no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. O curso tem uma estrutura curricular que compreende aulas gravadas pelos professores e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, estudos individuais dos alunos, exercícios de fixação realizados pelos alunos, leituras complementares, orientação de tutorias disponibilizada pelos professores e pelos tutores da escola, a realização de provas presenciais e individuais ao final do curso ou ao final de cada módulo. São 60 horas de atividades, 60 horas aulas, distribuídas em 3 módulos, cada módulo com 20 horas. Cada módulo tem suas disciplinas e no final compõe 20 horas. O módulo 1 trata dos aspectos históricos e legais da avaliação imobiliária. Esse é o título do módulo. Aspectos históricos e legais da avaliação de imóveis. A primeira disciplina, o primeiro conteúdo tratado nesse módulo, História da Avaliação de Imóveis no Brasil. 5 horas. O professor vai trabalhar com vocês esse conteúdo de maneira gravada, com aulas, ou ao vivo, ou com orientações de tutoria, ou com o texto, ou com a soma de todos esses recursos didáticos, para que vocês no final tenham noções de história da avaliação de imóveis no Brasil. A segunda disciplina trata do corretor de imóveis, avaliador e a ética profissional. Portanto, os aspectos éticos da profissão serão tratados nessa segunda disciplina dentro do módulo 1. Também a resolução do COFES 1066 de 2007 será trabalhada como uma disciplina de 5 horas e as normas da ABNT da série 14653 serão trabalhadas também nesse módulo como disciplina, conteúdos de 5 horas. O módulo 2 trata da metodologia de avaliação de imóveis. A metodologia de avaliação de imóveis e o valor de mercado é a primeira disciplina que vocês vão ver no módulo 2. Imóveis urbanos e imóveis rurais, a segunda disciplina. E valor de compra e valor de venda, valor de locação ou de arrendamento, é a terceira disciplina que está nesse módulo. Somadas as 3, temos novamente um módulo com 20 horas de aula. O módulo 3 trata do parecer técnico de avaliação mercadológica, um dos assuntos de extrema importância do curso. Todo avaliador tem como seu instrumento de trabalho o parecer técnico que ele elabora ao final de uma avaliação. Portanto, esse conteúdo mereceu um módulo específico com um título de módulo que trata desse assunto. E nele vocês vão estudar então, num primeiro momento, na primeira disciplina, o roteiro, o conteúdo mínimo, a apresentação do parecer técnico de avaliação mercadológica. Numa segunda disciplina, o parecer técnico de avaliação mercadológica em perícias nos processos judiciais. A terceira disciplina vai tratar dos honorários do corretor avaliador para a emissão do parecer técnico. E a quarta disciplina, trabalhos dirigidos com a elaboração de no mínimo 4 tipos diferentes de pareceres com imóveis diferentes. Uma atividade prática, vocês vão aprender a elaborar o parecer com a ajuda dos nossos professores e dos nossos tutores. A duração do curso. O curso tem 4 semanas cada módulo. São 3 módulos, portanto são 12 semanas. Se você conseguir estudar todo o conteúdo,
fazer as avaliações, atingir as médias mínimas para aprovação num período de 2 meses, você pode também concluir o curso em 2 meses. Tem um período mínimo de 2 meses, tem uma orientação de estudos elaborada pela escola de 3 meses e tem um período máximo de 6 meses. Se você faz a sua matrícula, dentro de 6 meses você tem que concluir o curso, senão vai ter que renovar a matrícula. Mas, muito provavelmente, você vai querer terminar o seu curso em 2 meses e pode terminar, não há nenhum problema, desde que estude todo o conteúdo e faça as avaliações com as notas necessárias para aprovação. Muito bem. O outro item que a gente vai tratar é como são constituídas as aulas. Por ser um curso à distância, você não precisa ir à escola assistir às aulas como uma escola presencial tradicional. No momento da sua matrícula, a gente vai entregar para você um kit. E nesse kit tem o seu material didático. E o que é que compõe o material didático? A apostila do curso, com todo o conteúdo escrito, impresso, com exercícios, com textos, com avaliação, com autoavaliações, com o que você precisa para se preparar para a prova no final do módulo. Vai junto no kit a sua senha de acesso, o seu login de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem da escola, onde você encontra o material que você recebeu impresso de forma virtual, com mais as complementações, as indicações de leituras, os sites que você pode acessar para pesquisar novos conteúdos, novos exercícios de fixação, nova forma de apresentar o conteúdo impresso. Ok? Então, você já sabe que na sua apostila tem exercícios que estão impressos e que tem exercícios também no seu ambiente virtual de aprendizagem, que além de exercícios e leituras, tem o seu tutor esperando para fazer o chat e o fórum da turma toda, com vários alunos, poucos alunos, com muitos alunos, sempre ali à disposição para atendê-los. Tem junto um cronograma de atividades de tutoria. Existe um cronograma que define certos horários, os períodos de tutoria para cada módulo. Se você chegar na escola, naquele período vai ter um tutor daquele módulo esperando para atender a você ou a seus colegas, tirando as dúvidas que vocês vão tendo durante o processo de estudo e de leitura. Você está lendo o material e aí tem uma dúvida, anota e depois vem para a escola no período de tutoria e tira a dúvida com o seu tutor. Ou manda essa dúvida para o seu tutor por e-mail, ele te responde e você, se ficar satisfeito, se a resposta for suficiente, está ok, o assunto está encerrado. Se a resposta não for satisfeita, você vem para a escola e fala pessoalmente com o tutor ou com o próprio professor que gravou a aula do conteúdo relacionado à dúvida que você teve. Você vai encontrar também nesse cronograma as datas de avaliação e datas de segunda chamada. Você sabe já que o curso tem 3 módulos. Ao final de cada módulo você pode fazer uma prova, ao final do segundo módulo outra prova, ao final do terceiro módulo outra prova, ou ao final do terceiro módulo as 3 avaliações ao mesmo tempo, no mesmo dia. Você vem com bastante paciência, com calma, preparado, com todo o conteúdo estudado e faz a prova. E aí então pode fazer todas as 3 no mesmo momento, no mesmo dia. Ou se não, uma de cada vez ao final de cada módulo, a seu critério. A tutoria. Durante o curso, os alunos terão à disposição toda a estrutura física da escola, com laboratórios de informática, com acesso à internet, com sala de aula, com sala de tutoria e junto com a estrutura física, os tutores para atendimento das dúvidas, para orientações, novos conteúdos, complementações, aulas complementares, aulas presenciais complementares, nos horários definidos no cronograma. E quais são os horários do cronograma? Qual é o cronograma? Como é que eu vou saber o dia que eu tenho tutoria? No seu material didático vai junto uma cópia impressa do cronograma. No AVA tem, na primeira página, o cronograma de tutoria. Aí você vai olhar no cronograma e vai perceber que tem tutoria do módulo 1 na segunda-feira pela manhã. Ah, mas eu não posso, de manhã não dá.
Ok, vai ter de novo na terça-feira à tarde. Ah, mas também não dá. Na terça-feira à tarde também não posso. Não tem problema, tem de novo na quarta-feira à noite. Percebeu que tem tutoria de manhã, à tarde e à noite? Então, um dos horários vai servir para você e você vai poder falar com o seu tutor. Isso serve para o módulo 1, para o módulo 2 e para o módulo 3. Os horários são cruzados de uma maneira que um módulo tem tutoria de manhã, o outro tem à tarde, o outro tem à noite, e assim sucessivamente. E na sexta-feira você terá a sua aula complementar. Os tutores, percebendo que há necessidade de uma aula complementar presencial, agendam, ligam, chamam, ou vocês vêm e perguntam, no dia X tem uma aula complementar marcada, você vem e o professor está ali à sua disposição, esperando. Se você tiver dúvida, você pergunta. Se você não tiver dúvida, ele vai fazer o programa de aula dele e vai ministrar a aula presencial dos tópicos que ele percebeu que são necessários. A avaliação do curso. Eu vou ter que fazer a prova. Então, como é que é essa avaliação? É simples. A prova é composta por 12 questões objetivas de múltipla escolha. Você vai escolher a opção correta, vai ler, vai analisar com calma, escolher a opção correta de 12 questões. Mas, além das 12, você tem mais 5 questões discursivas. Quer dizer, você tem que descrever. São 5 perguntas abertas e você responde. Então, são 12 mais 5, total da somatória da nota, vai dar nota 100. Você precisa tirar um mínimo de 70. Caso não consiga, faz a prova novamente, que nós chamamos de prova de exame final. E aí você consegue. E assim sucessivamente. Caso não consiga no exame final na primeira vez, estuda de novo, dá mais um tempo, esfria a cabeça, volta e faz novamente o exame final. E vai conseguir a sua nota. Pode então fazer ao final de cada módulo uma prova ou ao final do curso as 3 provas num único momento. A sua aprovação depende somente de uma nota 7, 70% de aproveitamento, e a exigência de frequência é na prova, no dia da prova, na sede da escola. Você tem toda a liberdade para estudar, do seu jeito, da sua maneira, dos seus horários, mas no dia da prova tem que estar presente, vai ser conferido o seu documento de identidade, vai assinar a lista de frequência, vai assinar a ata, e aí vai fazer a prova e vai ter o seu resultado. Observe que o curso tem uma estrutura bastante inovadora, dá toda a liberdade para o aluno para que ele possa estudar, dá todo o apoio para que ele possa estudar, disponibiliza um material adequado aos conteúdos, ao tempo de duração, à carga horária do curso, e você tem todo o apoio da escola para poder fazer um bom curso e no final sair com o seu certificado e fazer o seu cadastro no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis e poder atuar e exercer a profissão de forma regulamentada, bastante tranquila, dentro das regras que o COFES estabelece. Eu espero que tenha conseguido passar informações relevantes e importantes sobre o curso. Essa era a minha missão, esse é o meu objetivo, dizer para vocês como funciona o curso. E logo em seguida, vem os professores explicando os conteúdos específicos de cada uma das disciplinas. Muito obrigado, bom curso, bom proveito. Escola Técnica Rema, o seu futuro começa aqui. Bem-vindos ao primeiro módulo do curso de especialização em avaliação imobiliária. Você que já é corretor, já conhece os trâmites normais do mercado imobiliário. Este curso vai lhe dar um upgrade para você trabalhar mais, conseguir melhores resultados através desta especialização. Antes de nós iniciarmos esse módulo,
eu gostaria de passar para você algumas informações importantes. Primeiro, o corretor de imóveis hoje, ele é um profissional extremamente procurado e deve estar muito bem preparado hoje no mercado. Tá? Esse curso ajuda com que as pessoas tenham acesso a informações importantes sobre o imóvel. Esse curso também é conhecido como curso de perito. E o que o perito faz? Ele analisa, ele busca informações e ele oferece isso para o cliente para que todo o processo de comercialização deste imóvel possa ser feito com maior segurança. Muitas pessoas hoje em dia têm o sonho de comprar um imóvel. Então você vai ser a pessoa escolhida para que, através das suas informações, através das suas orientações, essa pessoa possa fazer o melhor negócio da sua vida. Esse curso ele está baseado nas demandas em relação ao mercado imobiliário. Ou seja, para que você consiga alcançar melhores resultados, você precisa ter responsabilidade e ética diante de todo esse processo. Segunda coisa, esta apostila que você tem em mãos vai lhe ajudar a conhecer como funciona cada etapa necessária para que você possa desenvolver as suas atividades da melhor forma possível. Esse curso ele está baseado na Resolução 1066/2007 do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. E nessa resolução você tem todas as informações necessárias de como atuar como perito. Nós gostaríamos de falar para você também que, em relação a esse material que foi produzido, ele tem a necessidade de fazer com que você aprenda e desenvolva a sua atividade da melhor forma possível. Bom, é importante você ler todo esse material, acompanhar as aulas em vídeo. Sempre quando estiver lendo, procure anotar as suas dúvidas, anotar aqueles pontos que são importantes para você, esclareça as suas dúvidas, busque mais informações, né? E sempre, não esqueça, no final da apostila existem alguns exercícios práticos para você. É importante que você, após ter estudado o material, ter tirado suas dúvidas, ter esclarecido aqueles pontos que talvez você não tenha entendido bem, possa realizar com êxito todos aqueles exercícios, ok? Hoje o profissional dessa área é um profissional extremamente requisitado. Na verdade, é importante que você saiba que uma responsabilidade a mais vai ser exigida de você e, consequentemente, maiores condições, melhores condições virão dessa sua nova realidade. Ok? Vamos iniciar então a nossa apostila de perito. Primeira coisa, o primeiro tema que aparece é a avaliação e valorização de um imóvel. Bom, é importante a gente perceber que quando a gente vai fazer um cadastramento, que é a primeira etapa desse processo, a gente precisa ter noção do tipo de imóvel que nós estamos observando. Esse imóvel, ele é urbano? É um imóvel rural? Esse imóvel, qual a localização dele? Fica próximo da onde? Que pontos de referência que eu posso usar para estar que estão próximos deste imóvel? Descrição do imóvel. É um imóvel grande? É um imóvel médio? Pequeno? Qual a estrutura desse imóvel? Tem alguma casa construída? Tem algum bem dentro deste imóvel? Como que está todo o acondicionamento deste imóvel na planta?
ele já está construído. Isso é muito importante para que todas essas etapas você consiga trabalhar com calma e perceber, diante disso, como o imóvel está naquele momento, ok? É importante saber, por exemplo, esse imóvel é para compra e venda? É para aluguel? Será que esse imóvel é para arrendamento? Todas essas informações são necessárias para que você tenha coordenadamente, ordenadamente, num rascunho, para que isso sirva para você, para conversar com o seu cliente, podendo oferecer para ele o melhor empreendimento que ele está procurando, ok? Outra informação necessária. Conheça o mercado imobiliário. É muito importante nós termos noção de como está hoje o mercado imobiliário. Se eu tenho, por exemplo, um apartamento para vender, eu preciso saber se existem outros concorrentes com imóveis semelhantes sendo oferecidos para o meu cliente, ok? Então é necessário saber se o mercado hoje está aquecido ou se, ao contrário, poucas pessoas estão procurando imóveis para comprar, né? Se aquele imóvel para aluguel, se ele tem alguns outros imóveis semelhantes, parecidos naquela redondeza. Isso às vezes pode fazer a diferença entre você fechar um bom negócio e de repente perder um bom negócio. Além disso, é importante a gente perceber que a densidade demográfica para esse imóvel que eu tenho. Existe muita procura, existe pouca procura, aquela região é uma região mais residencial, é uma região onde as pessoas estão voltadas mais para o trabalho, é uma região onde existe comércio. Quais são as condições daquele imóvel que eu estou pleiteando para fazer esse processo? Além disso, quais são as vias de acesso para esse imóvel? O lugar é distante, é próximo, as vias são pavimentadas, existe segurança neste local? Todos esses diferenciais fazem com que o cliente, na hora de decidir, tome uma decisão mais acertada. E você, como avaliador, vai dar essas condições para o seu cliente. Além disso, existe alguma lei de zoneamento para aquele imóvel específica? Existem locais que são estritamente residenciais. Existem locais que são estritamente comerciais. Existem outros locais que, de acordo com a lei municipal, pode ser mista. Todas essas informações são necessárias e importantes, porque às vezes o cliente vai fazer uma pergunta para você em relação a qualquer um desses itens. E se você não souber responder, ou pior ainda, não tiver noção clara do que é realmente aquilo que ele está perguntando, dificilmente ele vai ter a segurança de fechar negócio com você. Bom, além disso, existem valores médios no mercado? O imóvel que você está vendendo, que você está comercializando, que você está fazendo esta avaliação, ele está com preço abaixo do mercado? Está com preço acima do mercado ou está na média? Quais benefícios que o cliente tem para poder comparar esse imóvel em relação a outros imóveis que possivelmente ele terá contato? Existem muitos concorrentes, poucos concorrentes. É importante você saber que, na verdade, o cliente pode estar aberto a várias possibilidades. Quanto mais informações você tiver sobre o cliente e sobre o mercado imobiliário do produto que você está vendendo, mais fácil, mais tranquilo esse cliente vai se sentir ao seu lado. Muito bem?
O próximo item é sobre o produto em si. Então, o imóvel que você está avaliando, você tem que fazer uma avaliação justa. Você não pode colocar aquilo que não existe e nem deixar de colocar aquilo que o imóvel oferece, né? É muito importante, nesse momento, você observar os detalhes do imóvel. Hoje em dia, principalmente, nós temos algumas mídias, alguns equipamentos tecnológicos que facilitam esse processo. Então, muitas vezes, por exemplo, você pode ter uma máquina de fotografia digital e com essa máquina você vai fotografar todos os aspectos, por exemplo, do imóvel. Se for um terreno, se esse terreno tem algum declive, você vai poder fotografar como que é a vizinhança desse imóvel, você vai poder fotografar as vias de acesso desse imóvel, por exemplo, e tudo isso vai gerar um arquivo sobre esse imóvel que você está avaliando. Às vezes são informações que você vai conversar com o proprietário do imóvel, de repente, indo lá no imóvel, conversar com o vizinho, se esclarecer algumas informações sobre documentação do imóvel, isso é muito importante. Então verificar, por exemplo, junto aos cartórios, junto à prefeitura, junto a cartório de imóveis, por exemplo, se existe alguma pendência, porque tudo isso vai ser importante na hora de você apresentar a sua avaliação para um cliente. Muito bem? Outra coisa, é muito importante que você consiga, diante de todas essas informações, de toda essa pesquisa que você vai realizar, conseguir apresentar para o cliente de forma clara, de forma objetiva, para que ele entenda, compreenda e saiba que você está oferecendo o melhor para esse cliente. Tudo bem? Vamos passar, então, para a nossa próxima atividade. Bem, nós temos agora a questão da vistoria com o exame detalhado do imóvel. Bem, nós estamos chegando no âmago agora da coisa. Nós começamos com uma visão superficial do imóvel, fomos aprofundando mais em relação ao mercado e agora nós vamos fazer uma vistoria mais técnica sobre este imóvel, sobre este produto que eu estou avaliando. Bom, muito importante, quais são as dimensões deste imóvel que eu estou avaliando? Então, eu vou verificar nos documentos que me forem oferecidos, no contrato, no IPTU, quais são as dimensões desse imóvel. Por exemplo, quantos metros esse imóvel tem de frente, quanto ele tem de fundo, quais são as dimensões exatas deste imóvel. Todas as documentações conferem, está tudo ok? Isso é muito importante, porque muitas vezes o cliente se decide pelo negócio, aceita as condições oferecidas e lá na frente se descobre que por algum problema, alguma dificuldade técnica, algum probleminha que porventura o avaliador deixou passar, acaba acontecendo que, por esse motivo, o cliente acaba tendo problemas em relação ao imóvel. E às vezes é um problema fácil de resolver, consegue se resolver. Às vezes não, às vezes é um problema que vai precisar de outras avaliações. E isso vai demandar às vezes tempo, custos e às vezes o cliente que poderia estar te indicando outros novos clientes, por um probleminha que você não tomou cuidado, pode passar por uma situação mais difícil. Tudo bem? Bom, outra coisa importante. Qual a topografia desse imóvel? É um imóvel plano? Esse imóvel ele tem uma caída, uma aclive para a rua? Ele tem um declive para os fundos? Todas essas informações são importantes. Por quê? Dependendo da necessidade do cliente, dependendo dos objetivos desse cliente, essa informação pode ou facilitar
o seu contato ou, ao contrário, dificultar o seu trabalho. Muito bem? Bom, outra coisa importante nesse momento de vistoria técnica: verificar quais são as benfeitorias deste imóvel. Então vamos imaginar, por exemplo, que você está vendendo, que você está fazendo a vistoria de um imóvel, um projeto em um apartamento. Você vai lá no apartamento e começa a visualizar como que é esse apartamento, quantos quartos tem, quantas sala, banheiro, cozinha, quais são as dependências que tem esse imóvel e quais são as condições destas dependências. Então, exemplo, de repente você chega no imóvel, o imóvel está praticamente novo, pintura recente, tudo limpinho, tudo bem cuidado, né? Isso valoriza o imóvel. Ao passo que, de repente, você pode chegar em outro imóvel, uma casa, por exemplo, num lugar mais afastado, em que as condições já não são tão facilitadoras assim, e aí o que acontece? Você já chega na frente da casa, a casa não está pintada há muito tempo, o portão está com problema, você percebe alguns fios soltos, né, pelo corredor, e isso de alguma forma vai diminuindo o valor deste imóvel. São informações importantes que você, enquanto avaliador, tem que ter muito bem organizado na sua planilha. Ok? Bom, outra informação importante: qual a infraestrutura local? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem um imóvel, uma casa que fica numa região próximo da cidade, e próximo desse imóvel já existe hipermercados, existe escola, serviços públicos próximos, as vias de acesso são muito tranquilas, a questão de mobilidade urbana muito facilitada, por exemplo, é um lugar onde passa linha de metrô, ônibus, todas essas questões, todos esses benefícios valorizam a compra, valorizam este imóvel. Mais uma informação importante: como está a documentação desse imóvel? Né? Então, muitas vezes, o cliente ele não tem noção daquilo que ele precisa ter em mãos para poder adquirir o imóvel. Você é o profissional da área, você é o avaliador técnico, você é capaz de falar para ele: olha, esse documento oferece segurança para o senhor de comprar esse imóvel nessas e nessas condições. Você tem condições de observar para o cliente quais são as condições deste imóvel no cartório de registro, no cartório de imóveis, por exemplo, se existe alguma pendência de IPTU na prefeitura, se for algum imóvel na área rural, se o imposto de território rural, se está tudo em ordem. Ou seja, todas essas informações vão fazer com que o cliente tenha maior facilidade em adquirir este imóvel, né? E o seu trabalho como avaliador é facilitar esse processo. Muito bem. Outra informação importante é saber se esse imóvel, por exemplo, questão pendente talvez de herança, de testamento. Todas essas informações às vezes podem fazer a diferença para o cliente que está comprando o imóvel, porque muitas vezes ele vai comprar esse imóvel no valor à vista, ou de repente vai fazer um financiamento para adquirir esse imóvel. E normalmente todas as financeiras, os bancos que têm processos relacionados a imóveis, normalmente são muito rígidos nesse processo. Então, se qualquer problema na documentação for diagnosticada, o negócio é desfeito na hora. Ou seja, às vezes, por uma informação que você não percebeu, você não deu o devido valor, fez com que todo o trabalho que você teve, todo o processo que você teve de levar o cliente até o local, conhecer o imóvel, fazer com que ele se interessasse por aquele imóvel, de uma hora para outra, perdesse toda a sua
participação e todo o seu objetivo. Muito bem. Outra coisa importante, esse imóvel, ele tem todos os documentos necessários ou, de repente, não, ele só tem contrato de compra e venda. Por que não foi feita nenhuma advogação em relação a tirar o restante dos documentos, a retirar, a fazer com que essa documentação estivesse legalizada frente ao cliente que pudesse adquirir esse imóvel? Ou seja, todas essas informações são muito importantes, necessárias, para que o seu cliente tenha mais tranquilidade ao adquirir as informações que você está lhe confiando como avaliador técnico deste imóvel. Bem, além disso nós temos a questão, como eu já disse, IPTU, ITR, se for um empreendimento rural, a questão de impostos, taxas. Muitas vezes existem taxas ou impostos que porventura ou o dono não pagou, deixou de pagar, e isso vai fazer com que esse imóvel tenha alguma pendência no poder público. E vai ser necessário regularizar todos esses entraves antes de legalizar o imóvel junto ao novo proprietário. Tá certo? Outra coisa importante, se o cliente for fazer financiamento, como eu já disse, tome cuidado. É preciso que toda a documentação esteja em ordem. É muito importante isso, porque se o banco onde ele vai fazer o financiamento observar qualquer diferença, qualquer problema na parte documental, o financiamento é negado. Tudo bem? Vamos passar para a nossa próxima atividade. Continuando na apostila, nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância de perceber, diante de todas esse processo, como você pode, enquanto avaliador técnico, valorizar o seu serviço. Todas essas informações que nós passamos aqui, o objetivo delas é fazer com que você construa uma planilha com todas as informações necessárias para que o cliente tenha mais facilidade, tenha mais tranquilidade em conhecer o produto que você está lhe oferecendo. Então, muitas vezes, você vai achar que talvez sejam algumas informações inúteis, talvez sejam algumas informações sem grande importância. Tome cuidado. Às vezes, uma informaçãozinha que você achou que era desnecessária vai ser o grande diferencial para o seu cliente em fechar um negócio com você. Tudo bem? Continuamos na nossa próxima aula. Escola Técnica Rema, o seu futuro começa aqui. Ok? Sejam bem-vindos ao segundo módulo do curso de especialização em avaliação imobiliária. Nós estamos acompanhando a apostila de perito e já estamos no final da nossa última aula. Conversamos um pouquinho sobre as primeiras etapas para você preparar o seu material, a sua atividade como avaliador técnico de um imóvel. Nessa aula nós vamos começar conversando um pouquinho sobre edificação urbana. Então vamos imaginar que você vai fazer uma avaliação técnica em um imóvel localizado em uma cidade. O que é importante você observar neste imóvel
para fazer a sua avaliação técnica? Primeira coisa, é importante você perceber se esse imóvel ele é residencial, se ele é comercial ou se existe alguma outra finalidade para este imóvel, né? Se for um imóvel residencial, vamos imaginar o seguinte: quantas habitações estão construídas naquele terreno, né? É importante a gente perceber: é uma casa? É um apartamento? É uma loja? É um escritório? Todas essas informações são importantes para você ter na sua planilha e saber adequar as informações necessárias de acordo com aquilo que você está planejando fazer na sua avaliação, ok? Outra informação importante é aonde está localizado este imóvel. Existe alguma facilidade de acesso para esse imóvel? Quais são as avenidas, quais são as rodovias que facilitam o acesso para esse imóvel, né? Se é um imóvel que está localizado na cidade, qual o endereço desse imóvel? Qual é a localização geográfica dentro da cidade desse imóvel? Qual o bairro? Pegue mais informações. É um bairro mais residencial? É um bairro mais popular? É um bairro mais elitizado? É um bairro mais de classe média, classe alta? Todas essas informações são necessárias para você possuir na sua planilha informações necessárias e importantes para o seu processo de avaliação técnico sobre este imóvel. Mais uma informação importante: esse imóvel é comercial? Então nós vimos que no imóvel residencial você tem algumas qualificações. E para o imóvel comercial, o que é importante você saber, né? Então, por exemplo, se esse imóvel comercial é apenas uma sala, se ao contrário disso é uma loja, se é um prédio comercial, se, por exemplo, esse imóvel ele possui conjunto comercial, então são várias lojas próximas, se esse imóvel comercial pode ser comercializado de forma de uma galeria de compras, um shopping, se as lojas disponibilizadas poderão funcionar na forma de escritório, num prédio, por exemplo. Todas essas informações são muito necessárias para que você consiga fazer da melhor forma, o melhor resultado, a sua avaliação sobre o imóvel. Diagnosticar: é residencial? Tem algumas informações importantes. É comercial? Outras informações serão mais necessárias, ok? Outro tipo de imóvel que nós temos na área urbana são os terrenos e edificações com destino especial. Vamos imaginar, por exemplo, que você precisa fazer a avaliação técnica de um imóvel para uma indústria. Que tipo de indústria que vai adquirir esse imóvel? Que tipo de espaço essa indústria precisa? Por exemplo, se é uma indústria que vai usar máquinas, tem algum problema técnico naquela região, por exemplo, se for uma região estritamente residencial, você não consegue a organização necessária para que esse imóvel seja liberado para essa indústria. Então, por exemplo, são informações que você previamente precisa conhecer, saber, para poder oferecer para o seu cliente o melhor imóvel, as melhores condições, para que ele tenha, claro, na sua mente, que toda a orientação técnica favorável e necessária sobre o imóvel você foi capaz de oferecer. Tudo bem? Muito bem. Vamos perceber, por exemplo, que você pode estar fazendo uma avaliação técnica
para um clube, para uma escola, para um hospital. Percebam que há diferenças de espaços, de necessidades para cada um desses espaços, né? Então, por exemplo, quando eu falo em um shopping, eu posso estar imaginando determinado espaço. Quando eu falo de um hospital, que necessidades que eu preciso ter nesse imóvel, nessa vizinhança, para que isso tudo esteja de acordo com as necessidades do meu cliente. Muito bem. Além disso, vamos imaginar que de repente, ao invés de um hospital, ao invés de um clube, seja um posto de gasolina. Então vamos imaginar que você tem um imóvel que você está avaliando, e esse imóvel, mesmo sendo na área central da cidade, por exemplo, ele fica meio que afastado, ele fica numa rua onde não tem grande movimento. Por exemplo, será que o seu cliente interessado em construir um posto de gasolina vai ter interesse em adquirir esse imóvel que fica mais afastado, que fica numa rua sem grande movimento? Possivelmente não. Ele vai querer um lugar mais centralizado, de preferência numa das principais avenidas da cidade, não é? Então é necessário você conhecer todas essas informações para poder oferecer para o seu cliente todas as informações necessárias com um laudo técnico importante para que ele possa entender, compreender da melhor forma qual o melhor imóvel que ele tem à sua disposição. Tudo bem? Outra informação importante. Vamos falar agora sobre a classificação das edificações em relação ao seu padrão de qualidade. Nesse momento é importante a gente perceber que as pessoas têm necessidades distintas. Existem pessoas, por exemplo, que querem, que pretendem adquirir um imóvel de alto padrão. Outras pessoas querem um imóvel de classe média. Outros já preferem uma moradia ou um imóvel nas condições mais populares. Ou seja, são necessidades diferentes que você, enquanto avaliador técnico do imóvel que esse cliente tem interesse, vai oferecer para ele aquele imóvel que melhor se destina às suas condições. E como que isso é possível? Por exemplo, se for um imóvel de alto padrão, esse imóvel ele está sendo construído há muito tempo, já está na fase de entrega das chaves, por exemplo. Vamos imaginar hoje, em algumas cidades, grandes condomínios, grandes prédios têm sido construídos a fim de atender a um mercado extremamente aquecido hoje no Brasil. Então, por exemplo, você chega no imóvel, você percebe que tudo ali é de alto padrão. Piso, acabamento, telhado, as questões de segurança, todas essas informações, todas essas necessidades apontam para um imóvel de alto padrão. Quando você estiver fazendo esse seu laudo, com a sua avaliação técnica, você vai diagnosticar que este imóvel, de acordo com tais características, representa um imóvel de alto padrão. O que isso significa? Que possivelmente você vai ter um imóvel com a melhor qualidade, com a melhor localização e que possivelmente vai ser um imóvel com um valor um pouquinho mais alto. Um valor que possivelmente o cliente vai ter que se esforçar para poder adquirir, mas que, de acordo com as suas informações, de acordo com o seu laudo técnico, vai garantir a ele a compra de um imóvel de qualidade de alto padrão. Você pode, por exemplo, também ter outras possibilidades. Um imóvel de nível médio. Então, é importante saber como que esse imóvel foi construído,
quais os materiais são usados, qual a qualidade desses materiais, o nível de eficiência em relação aos espaços internos deste imóvel. Possivelmente ele não deve ser tão grande quanto um imóvel de alto padrão, porém ele pode ter menos espaço, mas também oferecer um bom nível de qualidade, ok? Muito bem, e nós temos também alguns imóveis que são mais populares, né? Então nós temos, por exemplo, hoje algumas torres que são construídas com vários benefícios e que, de acordo com alguns interesses políticos, fazem com que, a partir haja interesse do próprio governo em facilitar a aquisição desses imóveis pelas classes mais populares da população. Dizer que é popular não quer dizer que seja uma coisa ruim. Não, na verdade, são nichos de mercado, são necessidades diferentes que estão sendo atendidas pelo mercado, não é? Então hoje, por exemplo, tem muitas pessoas buscando imóveis em lugares, em localidades onde existe uma certa organização de bairro mais popular, não é? Então você, enquanto avaliador técnico, vai poder oferecer para esse cliente todas as informações básicas importantes sobre este imóvel numa condição mais popular, numa condição onde esse cliente consiga ser atendido de acordo com as suas necessidades. Bem, o que é importante a gente perceber em todo esse processo, né? Um imóvel de alto padrão, um imóvel de médio padrão, um imóvel popular. Primeiro, em que região ele se localiza? É uma região mais humilde, mais popular, ou não? É uma região mais nobre da cidade? Essas diferenças fazem com que você já comece a anotar na sua planilha essas distinções necessárias para que, quando você chegar para o cliente, você ofereça para ele as melhores condições dentro daquilo que ele está aguardando. Tudo bem? Mais uma informação importante. Qual o tamanho desse imóvel? Né? Então você imagina que hoje em dia alguns casais, antes de assinarem o termo de casamento no cartório, antes de dizerem sim um ao outro, estão planejando a compra do seu apartamento. Então, por exemplo, necessariamente não precisa ser um apartamento muito grande, né? De repente um apartamento com um quarto, com 2 quartos, não precisa ser um de 4 quartos, por exemplo, né? Então todas essas necessidades vão fazer com que você perceba qual o mercado que você vai oferecer dentro daqueles possíveis objetos de compra, qual imóvel vai ser mais adequado ao cliente que você tem. Então, por exemplo, qual o tamanho desse imóvel? É um imóvel grande? É um imóvel médio? É um imóvel pequeno? Como que é a divisão interna desse imóvel? Por exemplo, a casa tem sala, cozinha, banheiro, área de serviço, tem quintal, tem garagem, né? Essas são informações necessárias porque hoje em dia as pessoas não têm muito tempo para buscar informações no seu dia a dia. É necessário que você, enquanto avaliador técnico, traga para esse cliente todas as informações que ele precisa, não é? Então, por exemplo, se é um apartamento, tem vaga na garagem? Qual o valor do condomínio? Né? Tem elevador? São benefícios que muitas vezes fazem a diferença para o cliente. Qual a localização desse imóvel? É próximo de uma área comercial? É próximo de alguma empresa importante? Todas essas informações, às vezes, fazem a diferença para o cliente fechar o negócio ou dizer, não
não é esse o imóvel que eu estou procurando. Muito bem. Outra informação importante. Qual a localização desse imóvel? Qual a localização? É uma localização privilegiada? É um espaço da cidade importante? É um lugar onde as pessoas costumam valorizar dentro do mercado imobiliário? Ou ao contrário? É um lugar mais afastado? É um lugar um pouco desconhecido ainda? É uma região nova da cidade? Todas essas informações farão parte desse seu relatório. Muito bem. Além disso, quais são as vias de acesso? Esse imóvel está localizado no centro da cidade, por exemplo, numa avenida importante, ou é numa rua mais tranquila, uma rua sem saída, um bairro mais tranquilo, mais popular? Ou não, é um bairro onde existem vários comércios, existem várias possibilidades de acesso de metrô, próximo do aeroporto, por exemplo. Então são informações que você vai apontar no seu diagnóstico e dentro dessa planilha, quando você observar, você vai ter a noção clara como que é esse imóvel, aonde que ele está localizado, se ele atende uma família, um cliente da classe A, da classe B, da classe C ou até da classe D. Ok? Mais uma informação importante. Quais são os tipos de acabamento deste imóvel? A gente já retomou isso desde a aula passada, a importância do acabamento. Então, por exemplo, é um imóvel que está com pintura nova, mesmo que usado, a pintura dele está conservada, é um imóvel bem conservado ou é um imóvel que precisa de uma certa manutenção? É importante saber isso porque muitas vezes o cliente de repente tem interesse em mudar imediatamente para o imóvel. E se de repente ele não souber que o imóvel está em tais condições, ele pode desistir da compra. Então é importante a gente saber qual é o estado do imóvel, qual o tipo de acabamento. É um acabamento mais qualificado, produtos de primeira linha? É um imóvel em condições de alto nível. Ou não? São excelentes produtos de mercado, nível médio. Ou não? São produtos simples do mercado. É um empreendimento mais popular. Muito bem. Quais são as distâncias desse empreendimento, deste imóvel? Ele fica próximo a algum hospital, algum shopping? A área comercial fica próximo ou distante? Quais são as benfeitorias importantes deste imóvel? Por exemplo, o terreno onde está construído esse imóvel, por exemplo, é grande, tem piscina, tem área verde? São informações que às vezes o cliente vai perguntar para você e se você souber claramente responder-lhe, ele vai ter facilidade em entender que você conseguiu fazer o seu trabalho com qualidade. Muito bem. Qual é a infraestrutura deste imóvel? Próximo a ele existem escolas, as ruas próximas são pavimentadas, iluminação, segurança. Então são itens que hoje fazem a diferença e na verdade criam a distinção do imóvel de alto nível, o imóvel de nível médio e um imóvel mais popular. Qual a valorização deste empreendimento? Então, por exemplo, se ele estiver localizado numa região que é muito procurada na cidade, possivelmente a sua valorização é crescente. Ao passo que se for num lugar talvez mais distante, mas não tão numa região mais tranquila da cidade, mais afastada da cidade, talvez a valorização deste imóvel seja menor. Isso vai fazer com que você observe quais são as condições de mercado deste imóvel. Então, você tendo uma noção do mercado geral imobiliário daquela região,
vai fazer com que você perceba, vai fazer com que você tenha maior clareza daquilo que você tem em mãos. Então, quando você estiver fazendo a sua planilha, é óbvio, todas essas informações vão estar associadas ao seu projeto. Vai ficar mais fácil entender, por exemplo, por que esse imóvel é de alto nível e por isso existe este valor que está sendo comercializado, ao passo que próximo dali eu tenho um outro imóvel com condições parecidas, mas numa outra condição talvez mais com valor menor, né? Então são condições que você vai observar e que na sua planilha vai fazer com que você perceba, para que você tenha a clareza daquilo que o seu cliente tem em mãos, daquilo que o seu cliente pode observar e pode perceber para adquirir o seu imóvel. Outra informação importante: quais são os itens de segurança deste imóvel? Tem portaria, por exemplo, serviços de qualidade de vida. Então, por exemplo, de repente você está comercializando um empreendimento que tem piscina, que tem sala de jogos, que tem sala de ginástica, que tem uma área verde. Todos esses diferenciais fazem com que o cliente tenha noção de que ele está adquirindo um imóvel de alto padrão, um imóvel de médio padrão ou um imóvel mais popular. Hoje em dia você tem no mercado vários produtos, vários imóveis de vários níveis, onde você, fazendo de uma forma muito tranquila, de uma forma muito fácil, de uma forma muito responsável, a sua qualificação, fazendo a sua avaliação, faz com que o cliente perceba que numa mesma região, por exemplo, ele vai ter vários tipos de imóveis que atendam às suas necessidades, mas que você, enquanto avaliador técnico, vai lhe oferecer o melhor imóvel, vai lhe oferecer as melhores condições, vai lhe oferecer aquilo que ele realmente está procurando. Muito bem? Diante disso, nós agora vamos falar um pouquinho sobre as edificações rurais. Nós conversamos sobre a cidade, sobre a área urbana, agora vamos falar um pouquinho mais da região, mais do campo, da área rural. O que é importante para nós, enquanto avaliadores de um imóvel, percebermos e notarmos na área rural? Bom, é importante perceber que o valor do imóvel na área rural é de acordo com a sua capacidade de gerar rendimentos. Ou seja, quais benefícios, quais condições que na área rural vai fazer com que determinado imóvel seja mais valorizado ou menos valorizado de acordo com as condições próprias do local. São essas informações que nós vamos promover no nosso relatório. Bom, um dos itens que nós precisamos ter é qual é a valorização deste imóvel. Na área rural, aquela região, por exemplo, onde está localizado aquele imóvel, que benefícios eu consigo perceber ali que valorizam o imóvel? Existe alguma benfeitoria já construída no imóvel, por exemplo? Existem algumas importantes benfeitorias próximas do imóvel que fazem com que o cliente tenha mais facilidade em adquirir esse imóvel em relação a outros. Então essas informações farão parte da sua planilha, para que quando o cliente observar quais informações você colocou ali, quais informações importantes e necessárias estão ali, fazer com que ele perceba que este imóvel é diferente de outros que ele já viu. Outra informação importante: qual a localização? Então ele está localizado na área rural, muito bem, mas em que região da área rural? É uma região que está em franco desenvolvimento, tem várias
fazendas próximas, em crescimento, indústrias, ou é um lugar meio afastado, longínquo, com poucas possibilidades de crescimento a curto e a médio prazo? São informações que você precisa ter na sua planilha, porque às vezes essas informações vão ser inquiridas por você, pelo seu cliente. Muito bem. Qual o tamanho desse imóvel? Normalmente, nas áreas rurais, os imóveis são um pouquinho maiores, né? É importante você saber qual o tamanho desse imóvel, quantos alqueires tem de terra, quais divisas esse imóvel faz. Essas informações, é lógico, você vai precisar saber de acordo com os documentos que o proprietário vai lhe fornecer. Você vai poder tirar outras certidões no cartório de registro da cidade, no cartório de imóveis, vai poder na prefeitura saber se existe algum débito pendente deste imóvel, ok? Então são informações que na sua planilha vão ajudar você a realizar o processo mais tranquilo, mais fácil para o seu cliente. Mais uma informação importante: existe benfeitorias neste imóvel? Então, por exemplo, vamos imaginar que é um empreendimento muito grande. Existem casas nesse imóvel? Existem alguma benfeitoria que faz com que o cliente tenha interesse em adquirir este imóvel? Outra informação importante: qual o acesso para esse empreendimento? Então, normalmente, área rural, primeira coisa que a gente questiona: quais são as vias de acesso? Por qual rodovia eu chego a este imóvel? As rodovias são pavimentadas? Têm uma qualidade excelente? Ou são rodovias mais perigosas, né? Como são as vias de acesso para este imóvel? Outra informação importante: qual a distância da cidade até este imóvel na área rural? É próximo da cidade? O acesso é rápido? São informações que farão parte do seu processo de avaliação. Outra informação importante: o trânsito na região é lento? Existem problemas de caminhões? Enfim, como que é o trânsito na região? Existe disponibilidade de água potável nesse imóvel? Alguns imóveis são próximos a rios, cachoeiras. São informações importantes que você deve levantar para melhor produzir a sua avaliação técnica deste imóvel. Existe energia elétrica nesse imóvel? Né? Então, às vezes, na área rural, nem todos os empreendimentos já possuem energia elétrica. É importante você colocar isso no seu relatório. É importante você saber dessa informação, porque quando o seu cliente for observar a sua avaliação técnica, essas informações farão com que ele tenha condições de ter a clara nitidez deste imóvel, de outro imóvel, qual melhor atende às suas necessidades. Existe algum tipo de vegetação próximo ao imóvel? Existe matas, por exemplo? Né? Então, nessa questão rural, às vezes nós temos o problema de algumas matas virgens que devem ser preservadas de acordo com alguns códigos, algumas leis do IBAMA, por exemplo. Então, todas essas informações fazem parte e são necessárias para que você coloque no seu relatório, na sua avaliação técnica sobre este imóvel rural. Outra informação importante: existe a agricultura no local? A região normalmente se produz o quê? São informações necessárias que ajudarão você a fechar a sua planilha, né? Por último, nós vamos falar da proximidade do terreno, do imóvel rural, como eu já disse, próximo a rios às vezes,
próximo a alguma cachoeira, próximo a alguma avenida ou alguma rodovia. Essas informações são necessárias para que você produza, na melhor qualidade, a sua avaliação técnica sobre este imóvel. Mais uma vez, muito obrigado e retornamos para a nossa próxima aula. Escola Técnica Rema. O seu futuro começa aqui. Bem-vindos ao curso de especialização em avaliação imobiliária. Neste módulo nós vamos tratar de alguns itens relacionados à parte de avaliação. Nesse momento nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a questão de valor do imóvel que nós vamos trabalhar, que nós vamos fazer a nossa avaliação. O valor se mantém na questão da propriedade quanto ao seu valor de mercado. Então, como que esse imóvel, como que esse empreendimento está relacionado ao seu valor de mercado? É importante nós percebermos a importância disso, porque na nossa planilha esse item vai valorizar o nosso projeto. Tudo bem? É importante nós analisarmos também a questão de valores relacionados ao imóvel em relação ao mercado. Se o nosso imóvel está acima do mercado, está na média do mercado, ou se o valor que ele está sendo comercializado está um pouco abaixo do mercado. São itens importantes que fazem parte da planilha e que devem ser valorizados na hora do seu devido preenchimento. Tudo bem? Nós temos alguns itens, alguns métodos importantes para fazer esse tipo de avaliação. O primeiro tipo de avaliação com esse método é o método comparativo. Nesse método a gente compara o valor do imóvel com outros do mesma condição no mercado, na mesma região. Ou seja, eu vou analisar esse imóvel e compará-lo nas imediações próximas como outros imóveis nas mesmas condições estão sendo comercializados. Se o valor está acima do mercado, se o valor está na média ou se esse valor está abaixo do mercado. São informações importantes para fazer parte desta planilha. Outro método importante que nós também poderemos fazer é o custo e valorização do bem que eu estou utilizando. A partir daí, é importante nós analisarmos como algumas benfeitorias vão valorizar a condição do meu imóvel. Por exemplo, hoje nós podemos ter um imóvel numa região mais valorizada ou menos valorizada, alguns benefícios importantes. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um imóvel dentro de um condomínio e nesse condomínio, por exemplo, eu posso ter piscina, posso ter área de lazer, área verde, questão de segurança. São itens que, agregados ao imóvel, valorizam este imóvel. Ou seja, este resultado é importante para que eu possa perceber condições, para que eu possa perceber benfeitorias que agregam valores importantes ao imóvel a qual eu estou comercializando. Muito bem. Outro método importante é o método da renda sobre o imóvel. Ou seja, vamos imaginar a questão da capitalização
sobre o imóvel. Qual a importância deste item? Por exemplo, vamos imaginar que hoje eu tenho um imóvel para ser comercializado numa área onde daqui a alguns meses vai ser construído um shopping. Possivelmente essa área vai ser mais valorizada, ou seja, eu estou valorizando na minha planilha algumas condições que até futuramente, no futuro próximo, esse lugar onde esse meu cliente estará adquirindo um imóvel, futuramente esse imóvel vai ter um valor reajustado. Tudo bem? Nós podemos ter, por exemplo, no ano de 2014, aqui no Brasil, a Copa do Mundo. 2016 nós temos as Olimpíadas. Ou seja, nós temos alguns movimentos no mercado que valorizam a minha estratégia. Por exemplo, nós podemos perceber a questão de turismo, a questão de hotéis, questão de construção de algum item importante, um shopping, uma área comercial, um hospital. São itens que agregam ao imóvel que eu estou comercializando condições melhores para que o meu cliente tenha noção clara do imóvel que ele está adquirindo, onde e quando ele será melhor avaliado. E enquanto eu sou um perito, observador e avaliador desse imóvel, todas essas informações importantes e necessárias estarão na planilha para que, ao lê-la, o cliente possa ter a noção clara das condições deste imóvel. Outra forma de fazer esse projeto, essa avaliação, é de uma forma residual. Nessa condição, nós vamos perceber alguns itens que, agregados ao valor, serão acrescidos no valor final. Isso é importante perceber que às vezes nós pensamos que às vezes o valor à vista corresponde ao valor total do imóvel. Só que além disso nós temos alguns documentos, algumas taxas que vão sendo acrescidas ao longo do processo e que no final acrescentam às vezes, dependendo do caso, 10, 15, 20, 30% do valor que o cliente precisa ter esta informação quando vai fechar o negócio. Por exemplo, nós temos taxas relativas a sistemas de controles em cartórios de imóveis, taxas de IPTU, taxas da prefeitura, taxas de assinatura de documentos, contratos. Então são informações importantes que detalhadamente, apresentados na planilha, o cliente vai ter a noção de quanto ele vai ter de arcar ao final de todo o processo. Muito bem, tudo isso é importante para que o cliente e nós saibamos claramente quanto que o imóvel, quanto que cada item disponibilizado na planilha corresponde ao preço final do imóvel a ser comercializado. Outro item que nós precisamos conhecer e que faz parte desse processo de avaliação é a questão de elencar as extensões em relação ao terreno que serão divididas em lotes ou em averbação para venda. Nós temos alguns imóveis grandes, conhecidos também como glebas, são grandes extensões de terrenos. E muitas vezes, para facilitar o processo de venda, é importante que o proprietário, de acordo com as instruções da prefeitura, possa dividir esse lote, essa gleba, que é um grande espaço de terreno, em vários lotes, e aí tornar mais fácil a sua venda. Muito bem. Nesse processo de avaliação, nesse processo de construção dessa planilha, é importante você ter demarcado nesse lote, por exemplo,
todas as informações sobre o imóvel. E para isso vai fazer com que facilite todo o seu processo de comercialização deste imóvel. Muito bem. Nós podemos dividir os lotes para venda de acordo com alguns métodos. Então, por exemplo, nós podemos fazer um método comparativo. No método comparativo, eu vou utilizar um imóvel que seja parecido com a gleba que eu possuo. Então, por exemplo, se a minha gleba é um condomínio fechado, se ele possui segurança, se ele possui alguma área de lazer, área verde, eu vou ver naquela mesma região algum imóvel, algum condomínio que tenha condições parecidas, que tenha os serviços próximos, para que eu possa ter uma avaliação média de quanto que está sendo comercializado este imóvel naquele lugar. Assim fica mais fácil eu perceber se o valor que eu estou comercializando está acima da média, está na média ou está abaixo da média. Estrategicamente, no marketing, isso é importante porque isso vai viabilizar todas as minhas ações para que o cliente possa ter a clara noção daquilo que ele está adquirindo. Muito bem. Nós temos também a questão de observar nesse imóvel, fazer comparativos em relação a outras glebas, então, como eu já disse, outros condomínios nas mesmas condições, na mesma região ou em regiões próximas. Além disso, posso perceber extensões que sejam semelhantes, lotes maiores, lotes menores, qual é a condição especial para cada um deles, lotes mais próximos da área de lazer, lotes mais distantes, lotes próximos logo na entrada da portaria ou lotes mais afastados da portaria. Outra informação, a questão de acesso. Quais são as vias de acesso para essa gleba, para esse imóvel? Quais são as informações importantes sobre melhoramentos que o imóvel possa ter? Então vamos imaginar um condomínio, a questão de água encanada, a questão de iluminação, todo esse processo, como ele vai ser viabilizado, e todas essas informações fazem parte da minha planilha. Tudo bem? Nesse momento eu gostaria de dar uma pausa e conversar com você mais claramente sobre todo esse processo. Desde a nossa primeira aula nós conversamos, explicamos detalhadamente o processo de construção desta planilha. Quanto mais informações, quanto mais detalhes você pesquisar, você buscar, mais informações o seu cliente vai ter. Mais informações importantes, o seu cliente vai perceber que você já obteve sobre o documento. Ou seja, ele não vai ter dúvidas daquilo que ele vai estar adquirindo. Muito bem. Outro método importante nesse processo da planilha, no processo de avaliação deste imóvel, nós temos a questão dos métodos em relação a loteamentos próximos, custos de implantações e valorização da região. Imagina que você está com um condomínio, numa gleba, onde vários lotes estão sendo comercializados. O processo de vendas já está acontecendo. Quanto mais informações você tem sobre quais lotes estão disponíveis, quais já estão vendidos, quais lotes ainda próximos da área de lazer ainda podem ser comercializados, por exemplo, os lotes próximos da área da entrada, na questão de segurança, são informações que vão facilitar o acesso do cliente para conhecer esse lote e lá no dia poder perceber, de acordo com aquilo que ele já observou na sua planilha, informações pertinentes ao imóvel. Vamos também falar um pouquinho sobre a questão da avaliação de terrenos urbanos em relação a lotes e a importância desses materiais em relação ao detalhamento sobre tamanho e
proporções. Ou seja, o seu imóvel deve estar sendo analisado com todas as medidas precisas, a partir dos documentos disponibilizados em contratos, em averbações junto aos cartórios de registro, cartório de imóveis, todas as informações relativas ao constantes do IPTU, para que o seu cliente possa ter noção clara do imóvel que ele está adquirindo, do espaço do terreno que ele possui, se existe algum limite para a construção, se existe algum limite para levantamento, por exemplo, de muros. São informações necessárias para que o seu cliente possa ter uma clara observação sobre o imóvel que ele está adquirindo. Outra informação importante é sobre a medida de frente e fundos. Então eu tenho um imóvel, quanto que ele está medindo de frente? Quanto que ele mede de fundos? Né? Qual a profundidade deste imóvel? Qual a topografia desse imóvel? É um imóvel plano? É um imóvel com aclive? É um imóvel com declive? Né? São informações que, bem planejadas, bem apresentadas nesta planilha, farão com que o seu cliente tenha claramente, visualmente, a seu acesso, a seu critério, todas aquelas informações que porventura ele possa precisar. É importante a gente perceber que hoje em dia nós temos uma gama enorme de ferramentas, internet, máquinas digitais, filmadoras, enfim, várias tecnologias que facilitam esse processo. Por exemplo, você foi visitar uma gleba, um condomínio, para fazer uma avaliação. É importante que você tenha em mãos papel, caneta, para você poder fazer todas as anotações necessárias. Mas, se possível, se você tiver, por exemplo, uma máquina fotográfica, você vai poder fotografar todos os espaços, né? E aí, depois, cada um deles você vai poder observar com calma, vai poder apresentar junto da sua planilha estas imagens, né? Por exemplo, essa planilha você pode fazer ela impressa, né? Mas também você pode mantê-la em via online, mandar por e-mail para um cliente. Então, além daquele material escrito, quando eu tenho algumas imagens, facilitam o meu entendimento, né? Tem um provérbio antigo que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, muitas vezes, nós escrevemos algumas coisas que no simples olhar sobre uma imagem já diz muito mais do que tudo aquilo que foi passado num texto. É importante nós termos noção disso, porque às vezes algumas imagens são mais importantes, mais necessárias do que, de repente, várias linhas, várias palavras sobre algumas informações que o cliente, olhando determinada imagem, facilmente ele vai entender o que você quer dizer. Tudo bem? Outra informação importante é a questão de terrenos. Se próximo ao terreno as ruas são asfaltadas, por exemplo, qual é o valor residencial daquele local, se o uso é residencial, se o uso é comercial, se a pessoa vai estar comprando para uso próprio ou se ela vai estar alugando aquele espaço, né? São informações importantes que na planilha eu vou observar com mais cuidado. Outra coisa importante é a questão da capacidade de uso deste imóvel. Então eu tenho em mãos o espaço que eu tenho, né, a metragem desse imóvel, quanto que ele tem de frente, quanto que ele tem de fundo. Eu vou ter mais ou menos noção de quanto que eu vou poder construir neste imóvel. Se uma casa grande, uma casa pequena, se eu vou querer um terreno com uma quadra maior, de repente construção de piscina, então isso eu vou poder, de acordo com as medidas desse terreno, com as medidas desse imóvel, observar esses detalhes.
ok? Outra parte importante são os custos e aproveitamentos em relação à construção. Muitas vezes a pessoa vai adquirir um imóvel que já foi feito algum uso, né? Não é imóvel novo. E essas benfeitorias muitas vezes podem ser valorizadas nessa avaliação. Então, por exemplo, de repente já existe uma casa no local, essa casa é grande, tem alguns compartimentos nela. São informações importantes porque muitas vezes o cliente que talvez pensava em construir uma casa, vendo aquela casa de alguma forma já construída, já em andamento, pode se interessar, ao invés de começar a obra do chão, já a partir daquela casa construída, ampliar o seu espaço. Nós temos informações importantes em relação às leis. Como eu já disse para vocês, é muito importante nessa planilha ter detalhadamente informações sobre o cartório de registro, cartório de imóveis, contrato, IPTU, taxas, todas as informações necessárias sobre o terreno, é importante elas estarem todas detalhadas nesta planilha, tá? Porque quando o cliente vai adquirir um imóvel, é importante ele saber como está a documentação deste imóvel. E como a avaliação está sendo feita por você, é importante que você se aperceba desses detalhes e apresente na planilha de forma muito clara, de forma muito rápida, para que o cliente possa perceber que, se estiver faltando algum documento importante que você na sua avaliação já colocou, ele tenha noção disso, e se porventura o proprietário está em vias de trazer esse documento, é importante apresentar isso na planilha, ok? Para a gente poder ter uma noção geral, então, é necessário a gente observar todas as informações gerais sobre esse imóvel, né? Não esquecer os detalhes, conversar com o proprietário, de repente, para ajudar um pouquinho mais, às vezes, talvez com alguns vizinhos, fotografar, ter algumas imagens deste local. Quanto mais informações eu puder buscar, muitas vezes em órgãos oficiais, alguns sindicatos em relação à construção civil, em relação à engenharia, vão facilitar todo este processo. Para a gente poder se atualizar cada vez mais e melhor, é importante a gente se manter informado. Existem algumas publicações importantes, como da IBAP, que é Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia. Existem sites do IBGE, da construção civil, enfim, hoje eu tenho várias possibilidades de poder me informar, de poder saber aonde eu posso angariar informações necessárias ao meu projeto. Tudo isso é muito importante, porque quanto mais informações eu puder juntar, quanto mais informações eu puder organizar na minha planilha, mais informações o meu cliente vai ter e possivelmente mais tranquilo ele vai estar para poder adquirir a informação correta de acordo com a minha avaliação. Obrigado, até a próxima aula. Escola Técnica Rema, o seu futuro começa aqui. Bem-vindos. Esse é o último módulo do curso de avaliação em avaliação imobiliária.
é importante a gente perceber que nós estamos caminhando para o final da nossa apostila. Esperamos que você tenha aprendido muito com a aquisição dos conhecimentos ali apontados. Nós, desde o início, valorizamos a questão dos alguns itens importantes para constar na sua avaliação e fazer parte deste projeto, tá bem? Então são várias informações, vários itens que, de acordo com as especificidades, farão com que você construa uma avaliação, uma demonstração do seu projeto imobiliário. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns itens que, de alguma forma, contribuem para a depreciação do imóvel. E essa depreciação, essa desvalorização, deve estar bem clara nos itens apontados na sua planilha. É importante nós lembrarmos que esses itens estão relacionados principalmente ao valor de uso do imóvel. O tempo de uso desse imóvel. Se, porventura, esse imóvel está numa região, numa localização onde a maioria dos imóveis naquela região, naquela localização, são, de alguma forma, por algum motivo especial, desvalorizados, esses itens devem ser apontados na nossa avaliação. Bom, falando nisso, nós precisamos entender que na nossa planilha, lá na apostila, é apresentada a tabela de Ross. E nessa tabela são listados alguns itens que contribuem para a depreciação do imóvel de acordo com os anos de uso. É importante a gente perceber que ali é mais ou menos um processo para a gente perceber como cada item contribui para a desvalorização do imóvel. Nós temos ali alguns itens elencados. Por exemplo, depreciação física. Tá? Se o imóvel ele é novo, ele vai ter alguns itens importantes. Se é um imóvel usado, eu tenho que elencar outras informações importantes, né? Se existem alguns reparos a serem feitos nesse imóvel, alguns reparos simples, eu tenho que apontar na minha planilha. Se esses reparos, se essas necessidades são mais importantes, possivelmente o valor de depreciação vai ser um pouquinho maior. Tá? Além disso, é importante eu perceber que o que contribui também para essa desvalorização. Se existe, por exemplo, no imóvel que eu estou comercializando, se a topografia é de alguma forma acidentada, existe algum problema de documentação, a questão de localização. Então, às vezes, o imóvel ele fica um pouquinho mais afastado da área comercial da região, ou se o imóvel fica mais próximo da portaria, ou, ao contrário disso, fica muito mais longe. Se aquela região é de difícil acesso, todas essas informações, de alguma forma, depreciam o valor do imóvel. Além disso, nós também podemos ter a questão de documentação irregular, né? Então, muitas vezes, a pessoa tem um imóvel, né, e ela só tem o contrato de compra e venda, ela não tem os outros documentos que indicam a sua posse. E nós sabemos que hoje existe uma necessidade muito grande por parte dos órgãos e entes governamentais, a importância de legalizar toda essa parte burocrática em relação ao imóvel. Então é importante o cliente ter ciência de que, se existe algum imóvel com, por exemplo, uma documentação irregular, isso já tem que estar ciente, porque se de repente esse mesmo cliente, porventura, quiser adquirir esse imóvel
de forma oficial com, por exemplo, um financiamento, ele vai ter dificuldades e possivelmente não vai conseguir fazer o seu financiamento porque a documentação desse imóvel está irregular. Então, se existe essa possibilidade, primeiro, é importante já estar organizado de forma clara nessa planilha e mais, orientando o cliente, orientando o proprietário para que resolva isso o quanto antes, porque isso de alguma forma facilita o seu processo de comercialização desse imóvel. Ok? Muito bem. Outro item importante é a questão da elaboração dos modelos e exercícios constantes no final da nossa apostila. É importante que você leia todos os textos, analise, tire as dúvidas, aponte ali naquele texto quais são as informações mais importantes e necessárias, que conforme você for fazendo, você for lendo, você também exercite, vá escrevendo, vá montando de alguma forma a sua planilha com algumas informações.